Museu do Folclore pela sua... Não, a edificação faz parte do conjunto, mas os bens móveis não. E assim, isso não é exceção, né? Porque se você for ver, por exemplo, o sítio Burle Marx, que também é do IFAM, o acervo deles também não é tombado. Eu acho que mesmo aqui o Museu da República não é todo o acervo que é tombado. Tem pouquinhos, tem algumas assim, coleções que são tombadas. essa também, que a gente até discute isso, né, também, que dentro do IFAM também, esse pensamento sobre o que seriam os bens móveis a ser preservados é muito incipiente ainda. Então, o que você tem geralmente de bens móveis que são, que tem um tombamento, né, geralmente são bens integrados a bens tombados, bens arquitetônicos, mas são muito poucas coleções. Igrejas, né? Aí você tem umas coisas que estão na igreja, né? O Nosso Sagrado, que aí foi uma das primeiras coleções tombadas, mas são, se você for pegar no conjunto de bens móveis, no conjunto de bens tombados, que aí entra nessa discussão também do tipo de seleção que o IFAM faz, que geralmente também você vai ver que é um conjunto mais ligados a bens arquitetônicos, eclesiásticos. Eu acho que falta braço para o IFAM. O IFAM não dá conta de quase nada. Assim, cada vez mais atribuição e menos gente. E menos dinheiro. Exatamente. Exatamente. Alice, você quer fazer as perguntas? Não, pode fazer. É porque eu tô gravando. Tá bom. Você... É porque tem um monte de perguntas. Tem algumas perguntas, eu até mandei por e-mail, mas sim, é impossível. Eu dei uma olhada porque nessa correria a gente não sabia se era para responder. Não, como vocês acharem melhor. É porque no caso ajuda a gente, a vivência de vocês prática, ajuda a gente a sair da vivência teórica. A gente vive no mundo a parte do real, né? E aí quando vocês estão falando, eu nossa, tanta coisa que vocês estão falando, eu assim, jura? Que coisa! Na prática é outra coisa. E a gente está terminando esse semestre de Comunicação 2, que é justamente ainda muito teórico, né? E aí no semestre que vem a gente já vai começar a elaboração. Isso. E aí é um processo, e aí é importante que a gente esteja, né, por dentro de alguma forma, né, antes de fazer os estágios, né? Porque acaba sendo só teórico. Eu quero fazer estágio aqui. Eu passei num projeto da Elizabeth do NUGEP. E aí amanhã eu tenho um treinamento. Olha só, que bom. Então vai fazer parte da equipe. Por exemplo, o projeto com o NUGEP é exatamente a forma que a gente está encontrando de ter gente para fazer o que a gente deveria fazer, né? Sim. Então, assim, esse museu tem cerca de 20 mil peças, 17 mil registradas. De 2013 para cá entrou muita coisa e nós não tivemos condição de catalogar isso. Por quê? Porque a gente teve obra aqui em cima, teve exposições de longa duração, teve mais alguma outra coisa que eu não me lembro mais. Pandemia, né? Então, a gente não deu conta, a gente não ia dar conta. Então, a gente ia contratar uma empresa e aí, como a gente já tinha um acordo de cooperação técnica com a Unirio, com a própria disciplina da professora Beth, onde eu e Daniel vamos lá, não sei se eu já participei de alguma aula com vocês. Não, esse semestre não. Acho que agora também acho não sei se eu vou ainda conseguir. tem, né? Não teve, foi bem, ia ser bem na semana que a Clara operou, no dia que a Clara operou. E então a Beth traz o pessoal aqui e eu e Daniel vamos lá, quando ela faz a parte lá do INHART e tal. E aí a gente então, nessa conversa, pensando, por que não fazer esse projeto, o que eles chamam de termo de execução descentralizada, né, onde você repassa o orçamento, o dinheiro para a universidade, no caso. Sim. E aí a gente faz esse projeto e aí Isso existe, essa figura burocrática de repassar? Existe, eu não sei se entre duas instituições públicas, que aí a gente tem a licitação, que aí geralmente é essa questão da escolha de menor preço de empresas, né? E a gente estava com medo de fazer essa da melhor técnica, eu acho que não, porque não mudou agora. Tem um outro jeito, só que é muito difícil, porque geralmente os setores administrativos, eles tendem a querer fazer o menor preço, assim, que é eu acho que o próprio governo federal, ele
incentiva que seja feito dessa forma. Então, você tem que criar muita argumentação para poder fazer essa melhor. É o mais demorado, aí geralmente o dinheiro tem pouco tempo, você tem que correr, aí nunca dá tempo. Mas assim, aí foi uma escolha de não fazer, porque geralmente na empresa nem sempre eles têm o mesmo olhar que na universidade, né? Que aí é um olhar não só para o lucro, um olhar para a produção de conhecimento, né? E a gente acha que seria interessante que funcionava assim como um ganho para ambos os lados, né? Então, esse projeto com o GEP está fazendo a catalogação de cerca de 3 mil objetos e também tem uma parte do arquivo. Tem uma professora lá da Rio, Paulina, que é da área de arquivo. E aí ela trabalha com a professora Beth e então estão fazendo o trabalho também aqui no arquivo. Ótimo, então é bem interessante.